estamos da fase 6 do EJA. Quem está falando aqui é o professor Carlos, de História, tá? A gente vai começar a passar para vocês, né? Eu vou começar a passar para vocês audioaulas, tá? Das matérias que eu estou passando como atividade para vocês responderem os questionários, tá certo? A gente vai estudar 4 grandes civilizações antigas: a Mesopotâmia, o Egito, Grécia e Roma. A aula de hoje vai ser sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a civilização mais antiga de que se tem notícia. Foi o lugar mais antigo onde o homem construiu cidades, criou governo, criou impostos, criou leis, criou um sistema de escrita, tá? Então a Mesopotâmia foi essa civilização mais antiga que fez isso. Essa palavra ela tem origem grega, né? Mesopotâmia. Meso significa no meio de, e potâmia significa rios. Então eram cidades que ficavam no meio, na margem de rios, né? Esses rios eram os rios Tigre e Eufrates, que ficam num país que a gente conhece hoje como Iraque, né? E aí você tinha várias cidadezinhas ali, né, ao longo, né, do leito desses rios Tigre e Eufrates. Por isso que ela era chamada de Mesopotâmia, tá certo? Esses rios, eles sofriam cheias, né, porque a nascente desses rios ficava no alto de montanhas. E quando chovia nessas montanhas, o que acontecia? A água descia, né? Que nem acontece aquelas trombas d'água que tem, né? Quando você vai, por exemplo, no Pai João, coisa e tal, que quando começa a chover lá no alto do morro, que você tem que sair correndo da cachoeira porque vai vir aquela tromba d'água, né? Então acontecia isso também lá. E aí o nível da água subia, né? A margem dos rios ficava alagada e ficava um lodo que ficava no fundo do rio, ficava nessa margem. Esse lodo era material em decomposição, por exemplo, folha que caía no rio, animal morto, essas coisas. Aí isso desmanchava e virava um lodo, e esse lodo cobria depois a margem do rio, né? Quando a água descia, esse lodo ficava na margem do rio, e esse lodo funcionava como uma espécie de adubo, de fertilizante, que era muito bom para você plantar. Então as pessoas fixaram em cidades para aproveitar isso, né, para poder fazer suas plantações, né? E também você, às vezes, desviava um pouco o leito do rio para uma região mais seca para você poder plantar também fazendo canais, né? Os canais de irrigação, que eram as obras hidráulicas, tá? O povo mais antigo da Mesopotâmia era o povo sumério, tá? E eles é que construíram as primeiras cidades da região. Os historiadores chamam essas cidades de cidades-estado, por quê? Porque elas, entendeu, tinham cada uma o seu próprio governo. É diferente de um império, por exemplo. Um império você tem, por exemplo, várias cidades sobre o controle sobre o governo de uma pessoa só. No Egito, por exemplo, você tinha o rio Nilo, você tinha cidades ao longo do rio Nilo, e todas elas obedeciam um único governante, que era o faraó. Tá? Enquanto que na Mesopotâmia não, na Mesopotâmia cada cidadezinha tinha o seu reizinho. É claro que às vezes uma cidade ficava mais forte do que a outra e controlava as outras, mas isso acontecia, né? Ficava por um tempo assim, depois voltava a ficar cada cidade com seu governante de novo. Então, o estilo da Mesopotâmia de governo era de cidade-estado, tá certo? Qual era a cidade mais importante da Mesopotâmia? Era uma cidade que ficava justamente na junção dos rios Tigre e Eufrates, né? E essa cidade era chamada de Babilônia. Quem já leu a Bíblia, quem já leu o Antigo Testamento, já deve ter se deparado com esse nome lá, né? Que era uma cidade, que era a principal cidade na Mesopotâmia, tá certo? E ela era muito importante por quê? Porque ela era uma espécie de centro comercial, né? Que ficava a meio caminho de todas as outras as cidades, né? E aí o que acontece? A Babilônia ela vai conquistar algumas cidades, tá? Ali da região. O seu rei, né, chamado Hammurabi, vai fazer isso em 2000 a.C., ou seja, 2000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ele governava essa cidade, controlava outras cidades, cobrava impostos dela, né? E essa cidade vai ficar muito rica e muito importante na região. Tanto que você vai ter um sistema de leis chamado Código de Hammurabi, que vai ser um dos mais antigos sistemas de leis da humanidade, se não for o primeiro, tá? E esse Código de Hammurabi era uma espécie de olho por olho, quer dizer, se você cometia um determinado tipo de crime, a tua punição era receber esse mesmo crime, né? Se você, por exemplo, matasse o filho de alguém, a tua punição era ter o seu filho morto também no caso. Mas isso só acontecia, tá? Se você tivesse, entendeu?
se você fosse do mesmo grupo social da outra pessoa. Por exemplo, se você é um cara rico e quem cometeu um crime contra você é um cara rico, ele vai receber uma punição tipo olho por olho, né? Agora, por exemplo, se você é rico e você comete um crime contra um pobre, a sua punição não vai ser a mesma, a sua punição vai ser uma punição leve. Ou seja, o primeiro sistema de leis que o ser humano faz, e eu estou falando de uma sociedade que existiu há 6.500 anos, o primeiro sistema de leis que o ser humano faz já beneficia os ricos, para você ver como é que essa coisa é muito antiga, né? Outro povo também que tinha muita importância ali na Mesopotâmia, né? Porque o povo que deu origem à Babilônia era o povo sumério, que era o povo mais antigo, né? Mas você vai também ter um povo antigo chamado assírio. Era um povo muito guerreiro, tá? Eles já controlavam, né? Eles já faziam instrumentos e armas de ferro. O ferro numa batalha leva muita vantagem, por quê? Porque ele é mais leve, resistente e flexível do que outros metais, né? Os outros metais são mais duros, então quando você bate, ele não enverga e volta para o lugar. Esse metal mais duro, a tendência quando ele é envergado, ele quebrar, né? Então, por exemplo, quando você tem uma espada de ferro e você está lutando com alguém que tem uma espada de bronze, você consegue facilmente quebrar essa espada de bronze e você mata o sujeito. Então os assírios já conseguiam fazer instrumentos de ferro, que o ferro é um metal que você precisa de uma temperatura maior do que os outros para você poder derreter, né? Então quem dominava essa tecnologia, né, de transformar o ferro em metal levava muita vantagem nas guerras. Então o povo assírio ele tinha essa vantagem aí. Esse povo assírio também era muito conhecido por ser muito cruel com os inimigos dele, tá? Mas o grande detalhe foi o seguinte: esse povo assírio teve um rei chamado Assurbanipal, que criou a primeira biblioteca do mundo. Foram os assírios que inventaram a escrita, né? E a escrita foi muito importante por quê? Porque você podia registrar leis, registrar acordos comerciais, você podia finalmente escrever a história do seu reino, você podia finalmente criar uma memória para o seu reino, né? Você podia registrar dados numéricos, por exemplo, quanto você plantou em determinado ano para uma determinada população, para alimentar aquela população que tinha tantas pessoas. Aí no ano seguinte a população aumenta e você tem que aumentar a produção. Aí se você vai registrando aquilo todo ano, você consegue ter uma ideia de quanto você vai ter que produzir no próximo ano se a população aumentar uma determinada quantidade. Então você melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Você, perdão, você consegue perceber, né, que você vai produzir de forma que não sobre comida ou de que não falte comida, quando você vai registrando esses dados e você vai fazendo isso com a escrita. Naquela época, você não tinha ainda, né, perdão, gente, você não tinha ainda papel para você poder escrever. Então, o que você fazia? Você fazia tijolos de barro, né? Esses tijolos eles tinham uma superfície úmida, aí você escrevia lá, o tijolo secava e ficava escrito lá no tijolo. E aí você empilhava esses tijolos num lugar, aí você tinha uma biblioteca. Foi assim que criou-se, né, a primeira e mais antiga biblioteca da humanidade. A gente até hoje, perdão, até hoje você tem esses tijolinhos aí, entendeu? Alguns deles para você poder estudar essa civilização do passado, que eles conseguiram sobreviver até a gente, tá? Agora, vai ter um povo que vai conseguir derrotar os assírios, que foi o povo caldeu. E aí o povo caldeu vai restabelecer, né, a hegemonia, a liderança da Babilônia, entendeu, na região. Esse povo caldeu vai ter um rei chamado Nabucodonosor, que vai fazer grandes obras. Ele vai fazer palácios, vai fazer os jardins suspensos da Babilônia para a esposa dele e vai mandar construir uma coisa chamada zigurate. O que era o zigurate? Era uma espécie de torre bem alta, tá? Cujo objetivo era chegar até o céu, né? E aí, no Antigo Testamento, esse zigurate ele é chamado de Torre de Babel. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito pelo povo hebreu, né? Que deu origem à religião judaica. E aí esse povo hebreu, como ele foi escravizado pelo Nabucodonosor, eles falavam tudo de ruim da Babilônia, né? Pô, você não vai falar bem, né, de um povo e de uma cidade que está te escravizando. Por isso que a Babilônia é muito mal falada no Antigo Testamento, porque foi
o Antigo Testamento foi escrito pelo povo hebreu, né? E a Babilônia era muito mal vista pelo povo hebreu. O próprio Nabucodonosor era visto como um rei muito arrogante, que, né, colocou várias pessoas ali, né, de várias línguas diferentes, de outros povos diferentes, para trabalhar como escravo para ele, né? E aí eles eram obrigados a construir esses zigurates. E quando os hebreus se encontravam com esses povos que eles não entendiam a língua, né, para construir os zigurates, eles não se entendiam. E aí os hebreus interpretaram esse estranhamento dessas línguas diferentes como, entendeu, um castigo divino, né? Que Deus lançou um castigo sobre a terra que foi construir, que foram os idiomas, né? Que impossibilitaram, né, que a Torre de Babel, né, que os zigurates fossem construídos, né? Então, quer dizer, pelo Antigo Testamento, né, pelo Antigo Testamento, isso foi visto como um castigo divino, mas historicamente falando, né, os hebreus foram escravizados pelo Nabucodonosor, assim como outros povos, e na hora deles construírem a Torre de Babel, eles não se entendiam muito bem, né? E aí os hebreus interpretaram isso como um castigo divino, tá? Outra história interessante também que pode ter a ver, né, com a, com a Mesopotâmia, né, é a história da Arca de Noé, por exemplo, né, que é a história do dilúvio, né, que você tem uma cheia, coisa e tal. Aquilo pode estar associado às cheias do rio Tigre e Eufrates. Os povos da Babilônia, eles eram, entendeu, politeístas. O que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses. E um deus deles, chamado Gilgamesh, atravessou um dilúvio com um barco, né, pelas lendas antigas dele. Então, provavelmente, os cristãos podem ter pego essa história da Babilônia lá, do Gilgamesh, e colocado na Bíblia, né, como o dilúvio. Isso pode ter acontecido, né? Agora, os povos da Babilônia, da Mesopotâmia, eles eram muito bons, por exemplo, em aritmética, em geometria, em astronomia, em astrologia, né? Eles estudavam os movimentos do céu. Eles perceberam que você tinha um calendário de... Eles fizeram um calendário com 12 meses. Foram eles que criaram as constelações do zodíaco, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, né? Porque essas constelações, elas mostram a trajetória do Sol no céu ao longo do ano, né? Como a Terra está girando em torno do Sol, né? O Sol todo dia ele anda 1 grau numa determinada faixa do céu. E essa faixa do céu, para ficar bem marcada, né? Foram os povos caldeus que estabeleceram as 12 constelações do zodíaco para você ver, né? Essa volta que o Sol dá no céu, essa volta completa que o Sol dá no céu em torno de um ano, à medida que a Terra vai girando em torno do Sol. Então foram os povos da Mesopotâmia que perceberam e imaginaram tudo isso. Tá certo, gente? Então essa é mais ou menos a aula, tá? É uma aula passada de uma forma bem rápida, tá?